Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 17. Nós vamos ler os versículos 17, 18 e o versículo 30. Nós lemos assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou juntamente com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu convido os irmãos também a abrirem no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos juntos em teu nome, Senhor. Que nessa noite, Senhor, mais uma vez, o Senhor encontre caminho em nós, para falar aos nossos corações, para trazer a tua voz sobre as nossas vidas, Senhor. Abra-nos, ó Deus, mais uma vez a tua palavra. Traz-nos, Senhor, a tua vontade, ó Deus. Guia-nos, ó Deus, de acordo com a tua palavra, Senhor. Dá-nos percepção, ó Deus, para entendermos e percebermos a expressão do Senhor em nossas vidas e neste tempo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite. Senhor, nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos receber o Senhor. Então vem para nós, Senhor. Vem para nós com a tua palavra, com a tua revelação. Todos os dias, Senhor, vem para nós, meu Pai. Nós oramos, ó Deus, e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre a expressão da glória de Cristo na vida da igreja. O Senhor tem trazido a nós muita revelação a respeito do assunto da glória de Deus, o assunto da glória. Temos recebido da parte do Senhor coisas elevadas neste local. Que o Senhor possa prosseguir nos guiando a entendermos a realidade de tudo isso que temos ouvido, que temos recebido na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Porque quando nós olhamos para a história dos santificados, quando digo isso, falo daqueles que foram santificados em Deus, em Cristo. Quando nós olhamos para a história daqueles irmãos e irmãs que durante toda a história, compreendendo antes da manifestação de Cristo e depois também da manifestação de Cristo, e olhamos e vemos tantos irmãos piedosos que entregaram as suas vidas para a glória de Deus, ficamos impressionados. E uma coisa que percorre ou passa na nossa mente é
o que eles viam ou o que eles sentiam. Para eles, qual que era a realidade de tudo aquilo que eles estavam ouvindo no dia a dia? Quando nós olhamos, antes da manifestação de Cristo, antes da vinda de Cristo, na história de Israel, a vida dos profetas, a vida de tantos que se entregaram diante de Deus, em função de algo que lhes foi aberto, de algo que foi revelado a eles, de maneira tal que eles não conseguiam mais viver a sua vida como dantes viviam, mas que tiveram as suas vidas marcadas, tendo por divisor aquele momento quando foi-lhes aberto a vontade de Deus, quando eles tiveram percepção da vontade de Deus que lhes foi expressa através da palavra de Deus. Também olhamos na história da igreja, mesmo depois dos apóstolos, tantos que se deram literalmente em sacrifício, em função de uma visão, em função de algo que eles viram e sentiram. O que eles viram, o que eles sentiram, que os levaram até a morte. Daí, quando olhamos para a história da igreja, ficamos até chocados pela forma que aqueles irmãos e irmãs santificados por Cristo, pela obra de Cristo, pela forma que eles se entregavam e davam, e se davam com alegria, porque eles estavam cheios da visão de Cristo. E é justamente esse o grande detalhe, que a princípio nós podemos dizer óbvio. Ora, o que eles viram e o que eles sentiram é Cristo. Mas quando nós olhamos para Cristo, aí nós temos que ver a glória de Cristo. Porque esse assunto, quando nós nos aproximamos dele, nós temos que ter a percepção de que todo esse encargo da glória de Deus, ele está inserido na eternidade. E é interessante quando nós pensamos que a igreja também está inserida na eternidade. É interessante que quando entendemos que a igreja está inserida na eternidade, além do tempo, ela está e faz parte e tem uma relação muito íntima com a glória de Deus. Hoje nós pronunciamos palavras que temos dificuldade em entendê-las. Por exemplo, um simples dar glória a Deus. Se nós pensarmos exatamente no teor da palavra, como vamos dissecá-la, como vamos prescrutá-la, como nós vamos entender essa palavra, que é até costumeira. Por isso que esse é um assunto que permeia todas as dimensões da criação de Deus. E quando nós pensamos na igreja, ela está junta nessa dimensão. Ela está junta, ou ela faz parte da glória de Deus, ou da expressão da glória de Deus. Quando nós olhamos para o início, eu vou dizer assim, para a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes de Deus ter criado todas as coisas, ou antes de Deus ter criado as primeiras coisas. E se nós entendermos que já nesse momento, a igreja já estava lá,
em Cristo, em Deus, no propósito de Deus, aí nós começamos a entender que até a obra da redenção, ela vem depois do propósito original de Deus com a igreja. Porque o propósito de Deus com o homem no início foi de expressar através do homem a sua autoridade, é que através do homem houvesse uma expressão de Deus à criação, ou a todas as coisas criadas, da moral de Deus, da vida espiritual de Deus. É uma expressão de Deus a toda a criação. Mas aí, quando nós começamos a olhar no tempo e acompanhar a história, ou desenrolar da história do homem, que nessa primeira era, ou eu digo que entre a criação do homem até Moisés, tantas quedas, tantos pecados, tantas coisas aconteceram, e onde estava a glória de Deus? A glória de Deus estava sendo expressa através de piedosos, daqueles que de fato se deram a Deus, na medida da luz que receberam de Deus. Quando nós olhamos até mesmo para a vida de Moisés, que tanto temos recebido da parte do Senhor a respeito da experiência dele com a glória de Deus, nós percebemos que a relação dele com a glória de Deus era algo além do ritual, porque era algo no dia a dia. E quando nós seguimos observando a expressão da glória de Deus, agora em Cristo, na presença de Cristo sobre essa terra, aí nós começamos a entender todo o propósito de Deus com todas as coisas. Começamos a perceber que a glória de Deus, ela é expressa em toda a criação, e que a igreja, ela está relacionada de uma forma muito íntima na glória de Deus em Cristo Jesus. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, e se quem olha para Cristo vê ao Pai, foi o que ele disse, então a glória de Cristo na igreja é a glória de Deus na igreja. Eu gostaria de voltar com os irmãos para Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, que diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Na visão de Paulo estava muito claro a expressão da glória de Cristo na vida da igreja. E esse entendimento na vida de Paulo era algo tão real que ele vivia isso todos os dias. Só que como nós já temos recebido da parte do Senhor sobre a glória de Deus, a glória de Cristo, ela vai além do nosso entendimento natural. Porque glória para o homem são aquilo que o próprio homem pode dar para o homem. Mas nesse âmbito espiritual vai além. Porque Cristo foi glorificado no sofrimento e na morte. E também a igreja e todos aqueles que vieram antes da manifestação da igreja, glorificaram a Deus
quando se deram em sacrifício em função daquilo que receberam de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, por exemplo, quando lá em João, no capítulo 1 e no versículo 14, que é dito sobre Cristo, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Em vida, a glória de Deus estava sendo revelado em Cristo a partir do seu nascimento. Aí foi na manifestação ou na expressão da sua morte, foi na expressão da sua ressurreição, e para a igreja não é diferente, porque quando a igreja ela vive para a glória de Deus. Quando a igreja ela vive para manifestar a glória de Deus em Cristo. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, então nós vivemos para manifestar a glória de Deus em Cristo Jesus. Quando nós olhamos a realidade de vida daqueles que de uma forma tão piedosa serviram a Cristo, aí nós começamos a entender o que eles viam e o que eles sentiam. Quando nós olhamos essa referência aqui em João, como nós lemos, aí em João no capítulo 17, no versículo 22, como nós lemos, que diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Olha só, isso nos chama muita atenção, porque que Jesus em sua oração, ele fala da glória que ele deu à igreja, como ele recebeu. Dei-lhes a glória que a mim me deste. Isso é levado para nós. Isso é levado para nós. Porque aqui, quando nós olhamos para Cristo, em vida havia a expressão da autoridade de Deus em Cristo. Na morte havia a expressão da natureza moral, da natureza santa de Deus, porque ele se negava a si mesmo em função da vontade do Pai. Ele disse que a vida dele era fazer a vontade do Pai. Na ressurreição houve a expressão da glória de Deus, isso em Cristo Jesus, porque ali estava se dando a consumação do propósito de Deus para Cristo Jesus aqui na terra. Então, no sofrimento dele, Deus estava sendo glorificado. No sofrimento dele, a expressão da glória de Deus estava sendo manifestada a todos os homens, que de uma forma surpreendente olhavam, mas tinham dificuldade em perceber, a não ser para quem, ou para aqueles a quem o Espírito lhes abria a visão. Agora, quando nós olhamos aqui para esses detalhes, em Romanos, no capítulo 8, por favor me acompanhem, capítulo 8, no versículo 17, quando é dito que com ele padecemos, na parte B do versículo, aí diz, com ele padecemos, e diz também, com ele sejamos glorificados. Aqui fala da morte de Cristo, da glória de Cristo através de sua morte, e fala da nossa participação da morte de Cristo e da glória de Cristo. Aí quando nós olhamos o versículo 18, na última parte do versículo, diz, glória que em nós
há de ser revelada. Aí ele aponta para um futuro. Agora no versículo 30, na última parte do versículo, ele diz assim: a estes também glorificou. Percebe o tempo verbal da palavra glorificou? Aqui Paulo está falando como algo que aconteceu no passado. Mas ele está falando de um assunto que a sua consumação vai se dar no futuro. Não é à toa que no decorrer de Paulo escrevendo aos Romanos, ele tem que louvar o Senhor com aquele famoso cântico, quando ele expressa a grandeza de Deus. Porque a glória de Deus em Cristo, que agora é expressa pela igreja, é um assunto da eternidade. É um assunto que está além do nosso tempo. É um assunto que foi decidido antes da criação. Percebe, irmãos? Aí quando nós começamos a ter em vista essa relação nossa tão próxima com a glória de Deus, e que essa realidade tem que ser vivida no dia a dia, isso nos deixa mais surpresos, por um lado, e nos traz, por outro lado, um encargo de maior responsabilidade, porque o assunto não é mais salvação, mas é a glória de Deus através do testemunho de Cristo na vida da igreja. Percebe? A glória de Deus através do testemunho de Cristo na vida da igreja. Porque nós já ouvimos e já entendemos muito bem que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça. Logo, aquilo que o corpo expressa está relacionado diretamente, inteiramente com o cabeça. Isso é um raciocínio, é um entendimento que tem que ser natural até para nós. Logo, a glória de Deus que se manifesta sobre o cabeça da igreja tem que ser expressa pelo seu corpo, que é a igreja. Quando olhamos para Cristo em sua glória, porque Cristo é a expressão da divindade, porque Deus se expressa através de Cristo, a autoridade, a sabedoria, o amor de Deus é expresso através de Cristo, desde a criação. Todas as coisas foram criadas através de Cristo, porque Cristo é a expressão, é a ação de Deus para toda a criação. E a igreja, como corpo de Cristo, tem que também expressar a glória de Deus. Então, quando nós ouvimos falar da glória de Deus, desse assunto tão elevado, tão glorioso, e que tanto tem nos deixado até atônitos por sua grandiosidade, nós temos que entender que este é um assunto que tem uma relação muito íntima com a nossa vida diária. Porque a expressão da glória de Deus está no nosso dia a dia. Porque a expressão da glória de Deus está no nosso lar, na nossa casa, no nosso serviço, no nosso estudo, naquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós olhamos, que nós ouvimos até, sobre aquilo em que nós colocamos os nossos esforços. Porque se nós entendemos que nós, a igreja de Deus, é o corpo de Cristo, e sobre nós agora está a expressão da glória de Cristo, que é a glória de Deus, ó irmãos,
a nossa expressão, a nossa vida nessa terra é algo muito sério. A nossa vida nessa terra tem uma relação muito íntima com a glória de Deus. Agora, o glorificar a Deus faz mais sentido. Faz mais sentido. Porque o glorificar a Deus não é simplesmente no momento de louvor e de adoração, quando nós dizemos glória a Deus, não é simplesmente nesse momento que nós estamos glorificando a Deus. Agora nós entendemos que o glorificar a Deus está muito mais relacionado com a nossa expressão, com a nossa conduta, com a nossa vida diária, do que com aquilo que nós dizemos nos momentos do louvor aqui na reunião. Porque se somos o corpo de Cristo, como igreja de Cristo, e se está agora sobre a igreja o encargo de manifestar, de expressar a glória de Cristo sobre essa terra, então, irmãos, o nosso dia a dia, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, o nosso dia a dia é que glorifica a Deus, é que expressa a glória de Deus. Aí nós vemos duas coisas andando juntas: o glorificar a Deus e o expressar a glória de Deus. Aí você começa a observar que esse é um assunto mais sério do que imaginávamos. Nós temos muito mais participação do que entendíamos. O compromisso e o encargo na vida da igreja é algo muito mais sério do que aquilo que nós temos entendido ou aquilo que a nossa vida tem anunciado que nós temos entendido. Porque às vezes nós até entendemos intelectualmente, mas nós não expressamos da forma que intelectualmente nós entendemos. Isso é muito sério, porque nós nos reunimos, ouvimos e recebemos a palavra do Senhor, mas se não expressamos aquilo que nós ouvimos e entendemos da parte do Senhor, logo aquilo que não entendemos serve para quê? Perde-se o sentido, porque o objetivo daquilo que recebemos da parte do Senhor tem que ser convergido ou convertido em expressão, em vida diária, até nas coisas mais simples, até na nossa intimidade, até nos momentos secretos de nossa vida. Porque nós não damos conta da nossa vida só diante dos olhares dos homens, mas muito mais diante dos seres, das testemunhas espirituais, que podem muito mais influenciar as nossas vidas do que aqueles que nos olham, do que as pessoas que nos olham. Então o nosso compromisso com Deus é algo muito mais sério, é algo muito mais elevado. Lá em Lucas, no capítulo 24, abram comigo, por favor. Lucas capítulo 24, e no versículo 30. Esse é um assunto muito glorioso, e é de longe a intenção de concluir esse assunto, ou até mesmo de considerar que foi iniciado. Porque quando falamos de algo que toca toda a criação ou toda a expressão de Deus, porque em toda a criação há a expressão de Deus, e junto com a expressão de Deus há a expressão da glória de Deus,
Então esse é um assunto muito elevado. Aqui em Lucas, no capítulo 24, e no versículo 30 ao 32, nós lemos assim: estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe deu, abrindo-se-lhes então os olhos, e reconheceram nisto ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro: porventura não ardia o coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Esse texto fala daqueles dois no caminho, quando Cristo, depois da sua ressurreição, andou com eles, e no caminho falava com eles, e depois se assentou com eles na mesa, e partiu o pão, e no momento do partir do pão, eles tiveram a percepção de quem era aquele que estava falando com eles. O interessante dessa palavra é que aqui nos coloca como nós somos atraídos ao Senhor. Ali o coração deles arderam no caminho, porque no caminho estava sendo aberto para eles a palavra do Senhor. Então o coração deles arderam, mas eles não entenderam, não tiveram percepção o que estava acontecendo no coração deles. Então depois os olhos deles foram abertos, porque além de ouvirem no caminho sobre Cristo, eles também participaram na comunhão com Cristo. Aí no momento da comunhão com Cristo, os olhos foram abertos. Aí quando os olhos deles foram abertos, eles olharam para trás e entenderam tudo o que havia acontecido. Logo veio neles um sentimento de urgência, e o sentimento de urgência que veio sobre eles foi de voltar para Jerusalém e testemunhar para os outros sobre aquilo que eles ouviram, viram e sentiram da parte do Senhor. Quando nós estamos envolvidos com Cristo, a glória de Cristo, não há como fugirmos, não há como escaparmos, eu vou dizer assim, dessa revelação que a comunhão com Cristo nos traz. É por isso que, quando nós olhamos para o partir do pão, nós percebemos que é um momento, eu poderia dizer, sagrado, santo, porque nesse momento é um momento que deveríamos desfrutar do descortinar, do revelar da palavra do Senhor. Porque nesse momento deveria culminar toda a nossa experiência da expressão do Senhor durante os dias que se passaram. Mas nós somos atraídos a Cristo. Nós somos atraídos a manifestar a glória de Cristo. E quando nós percebemos isso, quando nós somos envolvidos pela glória de Cristo, não há saída, não há outro caminho. Aí, olhando dessa forma, se justifica a experiência, por exemplo, de Paulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, lá quando fala daquele momento da experiência de Paulo com Deus, que naquele momento era o chamado Saulo, perseguidor da igreja. Lá no capítulo 9 do livro de Atos, eu gostaria de considerar alguns pontos com os irmãos. Por favor, abram comigo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 3. Indo no caminho,
Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui está um ponto que nos chama muita atenção. Nesse momento, na experiência de Saulo, ele viu ou ele teve contato com um resplendor. E ele entendeu de onde vinha esse resplendor. Esse resplendor vinha do céu. Subitamente o cercou ou o envolveu um resplendor de luz que veio do céu. Irmãos, que resplendor é esse? Se olharmos no testemunho de Cristo, na transfiguração do monte, nas teofanias, ou na expressão de Cristo, ou na manifestação de Cristo no Antigo Testamento, na manifestação de Cristo para os israelitas no deserto, nós percebemos que Cristo apareceu para Saulo em glória. Aí no versículo 4 nós lemos assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí de repente, agora nesse versículo, Paulo coloca um ponto muito importante, porque no versículo 3, ele tem um contato com um resplendor, com uma luz que envolveu ele, com uma glória que envolveu ele. E do meio daquela luz, daquela glória, veio uma voz. E essa voz que veio a ele, fez uma ligação de Cristo com a igreja. Então logo Paulo, em contato com a glória de Cristo, o próprio Cristo lhes anunciou a igreja. Porque antes, ele perseguia a igreja. Ele não entendia que ele perseguia Cristo. Porque para Saulo, então, Cristo era um assunto, do ponto de vista natural, terminado. O assunto dele era com aqueles que falavam da ressurreição de Cristo. Mas aí de repente veio uma luz, uma glória que envolveu ele, e do meio dessa luz, desse resplendor que envolveu ele, saiu uma voz. E essa voz que veio desse resplendor, dessa glória, trouxe uma revelação. E uma revelação que mudou toda a vida de Saulo, que mudou todo o caminho de Saulo. Esse resplendor, essa voz, essa revelação, fechou os olhos de Saulo para tudo quanto ele tinha por natural, e só se abriria com conceitos espirituais, com visão espiritual. Então agora Paulo já entendia que a glória de Cristo manifesta diante dele, a glória de Cristo a quem ele se debruçou naquele momento e que falou com ele, estava relacionado com a manifestação ou a expressão da igreja. Então agora estava dito, estava muito claro que tocar na igreja é tocar na glória de Cristo. Percebe, irmãos? Isso mudou a vida de Paulo. Aí o versículo 16, quando o Senhor fala com Ananias, Ananias não queria ir ao encontro de Saulo, por causa de sua fama como perseguidor, que já precedia ele. Aí o Senhor falou assim a ele: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer ou sofrer pelo meu nome. Aí de repente, aqui o Senhor fala para Ananias sobre o futuro de Paulo,
que seria revelado para Paulo a importância do sofrer ou do padecer por Cristo. E aqui o Senhor fala para Ananias que Paulo iria passar por uma experiência tocante no que se diz a vida natural e espiritual, a ponto que chegaria ao ponto de Paulo não dar mais valor à sua vida, no sentido de se apegar à sua vida, porque para Paulo agora o que lhe importava era a visão de Cristo, era a visão da glória de Cristo. Porque quanto mais ele buscava a visão da glória de Cristo, mais era expresso, mais era demonstrado através da vida dele a glória de Cristo. Percebe agora, irmãos? Hoje nós vemos a glória de Cristo onde? Como que você vê a glória de Deus em Cristo hoje? Nós vemos a glória de Cristo hoje através da igreja. Esse é o lugar onde nós vemos a glória de Cristo. No livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 17, se os irmãos quiserem, só anotem essa referência tão conhecida. Paulo fala assim, numa parte: porque trago no meu corpo as marcas de Cristo ou do Senhor Jesus. Que marcas são essas? E para onde essas marcas apontam? Aí nós entendemos o que o Senhor falou para Ananias, quando ele falou assim que ia mostrar para Paulo o que é o padecer, o que é o sofrer pelo nome, pela causa, pela glória de Cristo. Aqui nessa altura, Paulo já tinha experiências tocantes relacionadas à glória de Cristo. Porque Cristo, quando veio e se manifestou, ele manifestou a glória de Deus em seu sofrimento. Aí em Filipenses também, quando nós lemos lá no capítulo 3, abram comigo por favor, Filipenses no capítulo 3 e no versículo 10, Paulo diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. No versículo 12, diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso ou conquistado por Cristo Jesus. Aí aqui eu gostaria de destacar alguns pontos nesses dois versículos. No versículo 10 ele diz assim, para conhecê-lo, e ele também diz assim, das suas aflições, e ele diz assim, conforme a sua morte, estabelecendo uma relação do conhecimento de Cristo com as aflições de Cristo agora em nós e com a morte de Cristo. No versículo 12, ele diz assim, na última parte, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo, agora ele estava entendendo que todo o sofrimento e toda a vida dele tinha uma relação muito íntima com a expressão da glória de Deus. Porque quanto mais ele buscava o conhecimento de Cristo, mais era expresso na vida dele a glória de Cristo. Quanto mais nós buscamos o conhecimento ou a experiência com Cristo, mais se manifesta em nós a glória de Cristo. Porque quanto mais o buscamos, mais nós parecemos com Ele. E se logo parecemos com Ele,
nós expressamos a sua identidade. E a identidade de Cristo está relacionada com a glória de Deus. Percebe, irmãos? A vida cristã é expressar Cristo. E Cristo expressa a glória de Deus. Logo, a vida da igreja expressa a glória de Deus. Logo, a nossa conduta tem que expressar a glória de Deus. Quando Moisés estava falando com Deus, como já lemos aqui, lá no capítulo 33 de Êxodo, naquele momento que Deus fala para Moisés que não iria com o povo, que daria tudo o que prometeu para o povo, para os israelitas, mas não iria prosseguir com eles. E naquele momento glorioso que Moisés identifica a presença de Deus no meio do povo, com a glória de Deus entre as nações, com a expressão da glória de Deus entre as nações, porque Deus foi glorificado e é glorificado através do seu povo aqui na terra. Isso é muito glorioso para nós, irmãos. Isso tem que prostrar os nossos corações, e temos que perceber que a nossa vida e a nossa busca por uma vida em santidade diante do Senhor tem que ser algo levado muito a sério. Nós temos que perceber que o nosso relacionamento com Deus, ele está mais próximo da glória de Deus do que nós imaginamos. Nós temos que perceber que toda a nossa conduta, toda a nossa expressão está relacionada com a expressão de Cristo. É por isso que agora, como salvos, lavados e redimidos em Cristo Jesus, o nosso encargo é expressarmos esse Cristo glorioso, esse Cristo glorificado, porque agora somos e fazemos parte do corpo de Cristo. Então temos que expressar a glória de Deus. Eu também me admiro muito quando olho para a vida de Estevão também. O que nós sabemos de Estevão? De repente Estevão aparece lá em Atos e por pouco tempo ele desaparece. E quando Estevão aparece, eles identificam Estevão como um homem sábio e cheio do Espírito de Deus. Então logo Estevão estava relacionado, a relação de Estevão, a expressão de Estevão era demonstrada pela sabedoria e pelo Espírito de Deus. Quando nós lemos em Atos no capítulo 6 e no versículo 15, lá os irmãos não precisam abrir, lá nós vemos assim: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. É interessante, irmãos, como no decorrer da história dos servos de Deus, nós percebemos a expressão da glória de Deus através do corpo, através da vida, através da conduta daqueles que servem a Ele. Tem uma versão da Bíblia que diz que eles não conseguiam tirar os olhos de Estevão, porque a face de Estevão estava diferente, estava não só resplandecente, mas estava anunciando algo diferente. Eles não conseguiam tirar os olhos de Estevão. Aí por isso disseram como que um anjo. Eu me lembro aqui da referência que faz com Moisés. Lembra quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, olha só o detalhe, sem Moisés perceber,
sem Moisés perceber, ele estava refletindo a glória de Deus, porque o rosto dele estava reluzente, sem Moisés perceber. E interessante, nesse ponto, eu convido os irmãos a observar esse detalhe comigo, e até abrirem lá em Êxodo, no capítulo 34 e no versículo 29. Tem um detalhe que nos chama muito a atenção. Aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele, depois que Deus falou com ele, com Moisés. Então, depois que Deus falou com Moisés, Moisés desceu do monte, com o rosto expressando essa glória de Deus, e Moisés não percebeu, porque a percepção de Moisés estava relacionado com a palavra que ele havia recebido de Deus e que ele estava levando ao povo. É isso que acontece com a igreja, irmãos. As pessoas percebem a glória de Deus manifesto na igreja, porque a igreja ouve a voz de Deus. Porque quando Deus fala com a igreja, tem que acontecer aquilo que aconteceu com aqueles 2 lá no caminho. O coração deles ardiam. No momento da comunhão, era aberto para eles algo ainda mais elevado. O que era esse algo elevado? Era aquilo que Paulo perseguia, o conhecimento de Cristo. Então, quando o Senhor fala conosco e em sua comunhão é aberto para nós o conhecimento de Cristo, e quando é aberto para nós o conhecimento, quando digo conhecimento, eu digo a experiência com Cristo, quando é aberto para nós isso, aí nós começamos a viver uma vida totalmente diferente, e essa vida ela gera um reflexo sobre a vida daqueles que nos rodeiam, porque esses que nos rodeiam percebem na vida da igreja o testemunho ou a glória de Deus em Cristo, que agora é expresso, é manifesto, é demonstrado através da igreja. Isto é glorioso para nós. Quando Paulo fala, nos últimos versículos que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8, gostaria de considerar novamente com os irmãos para finalizarmos, capítulo 8, no versículo 18, na última parte, ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 30, na última parte ele diz assim, e aos que justificou, a estes quem? Que foram justificados, também glorificou. Que glória é essa? Que glória é essa? Que glória é essa que está sobre a igreja? É a glória de Cristo. Sim, é a glória de Cristo. Mas como que essa glória será manifesta na igreja? Não é que a mesma glória de Cristo vai ser colocada sobre a igreja. Da mesma forma que Cristo é glorificado, a igreja é glorificada. Não é isso. É porque o corpo de Cristo glorificado expressa a glória de Cristo que está sobre a igreja. O que isso significa? Significa que na consumação, ou seja, no momento que os nossos corpos forem transformados no encontro com Cristo, serão transformados, ou seja, glorificados com a glória que está sobre o corpo de Cristo, com a glória que hoje está sobre o corpo de Cristo. Quando Jesus se manifestou aos discípulos, quando Jesus se apresentou, ele se apresentou ali já glorificado. Quando ele se manifestou no cenáculo,
ele se manifestou já apresentando, revelando a glória do cumprimento das Escrituras nele. E essa glória é a glória que acontece e é demonstrada na vida da igreja. A glória do cumprimento da palavra de Deus na igreja de Cristo. Irmãos, a nossa vida, ela tem que ser uma vida que manifesta a glória de Deus através do cumprimento da sua palavra. Através do nós vivermos segundo a sua palavra. Aí nós começamos a entender por que Paulo, mesmo na iminência da morte, a única coisa que ele conseguia enxergar era a visão de Cristo e o seu amor pela igreja. Aí nós percebemos entendemos que mesmo Estevão, na iminência da morte, o que ele manifestava, o que ele expressava, era a visão que ele tinha de Cristo em seu trono. Aí nós começamos a entender o que acontecia na experiência dos santos, na história da igreja, quando eles eram queimados, quando eles sofriam, e iam com alegria, porque eles tinham em mente a glória de Cristo. Aí nós percebemos que todo sofrimento e toda busca da igreja está relacionada à glória de Cristo. Aí nós percebemos, irmãos, que o nosso dia a dia, o nosso sofrimento, daquela disputa, daquela briga com a nossa mente, com as comunicações, com tudo aquilo que como setas tenta permear, tenta atingir a nossa mente, tenta nos confundir, e nós buscamos resistir isto com a palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Aí nós percebemos que tudo isso, com essa posição da igreja, está relacionada com a glória de Cristo, que nada disso é em vão, que o resistir às hostes, que nos posicionarmos em Cristo, que o nos revestirmos da armadura de Cristo, está relacionado com a glória de Cristo, que esta posição da igreja que agora é em Cristo, está na expressão da glória de Cristo, ainda aqui na terra, irmãos, ainda aqui na terra nós expressamos a glória de Cristo, ainda aqui na terra nós expressamos essa glória ao qual Cristo foi coroado, porque no sofrimento de Cristo ele glorificou a Deus, porque a palavra de Deus se cumpria na vida de Cristo. No meu sofrimento, no seu sofrimento diário, quando você disputa com a sua mente, com seus pensamentos, busca encher os seus pensamentos da palavra do Senhor, para que os seus pensamentos glorifiquem o Senhor. Quando você procura colocar os seus olhos naquilo que convém, quando você procura a resistir aquilo que tanto se opõe à sua vida espiritual, aí você começa a perceber que isso está relacionado ou tem uma relação muito íntima com a glória de Cristo. Irmãos, o nosso dia a dia tem que se expressar a glória de Cristo. Se eu penso ou se eu não penso, isso tem que ter uma relação com a glória de Cristo. Na onde que eu vou, ou se eu deixo de ir, tem que ter uma relação com a glória de Cristo. Se eu sofro, ou se eu me alegro, tem que ter uma relação com a glória de Cristo. Se há alegria, ou até mesmo se há entretenimentos na minha vida, isto tem relação com a glória de Cristo? Percebe, irmãos? Percebe que nós vamos subindo uma escada na revelação do Senhor, quando percebemos e entendemos que todos os detalhes da vida cristã está relacionada com glorificar ou com o expressar da glória de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. De um lado e por um lado, nós ficamos admirados, surpresos com a revelação de tamanha glória, de tamanha sabedoria, de um Deus tão grandioso, que vem se revelando e se revelando e se revelando, e que desde a eternidade Ele decidiu
revelar sua glória através de você. Revelar ou se expressar na sua forma gloriosa através de mim e através de você. Esse Deus todo glorioso, grandioso, que não cabe palavras para expressar, Ele decidiu expressar a sua glória através da igreja. Porque quando nós olhamos para esse entendimento que Paulo nos mostra do glorificou, aí nesse momento o passado se liga com o futuro. Nesse momento, aquilo que Deus decidiu lá no início, glorificar Cristo na igreja, se liga com a realidade daquilo que logo mais vai acontecer com a volta de Cristo. Porque isto é uma realidade em Deus. Então que o Senhor Ele nos guie e que todos os dias, que amanhã ao acordar, você acorde e perceba que a sua conduta tem que expressar a glória de Cristo hoje. Essa glória tão elevada que temos entendido, ouvido e ficamos admirados, ela tem que ter uma relação com o nosso dia a dia. Porque lá Moisés saía para o tabernáculo, para a tenda da comunhão, não é o que temos ouvido, para se reunir, para ouvir de Deus. E é interessante que Moisés ele saía, ia para o tabernáculo da comunhão, como nós temos ouvido, e ele é um detalhe que me chama muita atenção. A nuvem descia na porta. Isso me chama muita atenção. Por que que a nuvem descia na porta? Aí quando nós olhamos no Novo Testamento, quem que é a porta? Percebe, irmãos? Cristo é a nossa porta. Cristo é a porta para a glória de Deus entrar para a nossa vida. Percebe? Aí a glória de Deus, a nuvem, descia na porta. Aí aqueles que ficavam à porta de suas tendas, quando olhavam, o que que eles viam? Viam a glória de Deus. Por quê? Porque Moisés estava igual Paulo. Paulo estava ali cercado pelo resplendor da glória de Cristo. Moisés estava cercado, envolvido pelo resplendor da glória de Deus. E quando eles olhavam de fora, eles não viam Moisés, eles viam a glória de Deus. E do meio da glória de Deus saía a voz que falava ou tinha comunhão com Moisés. Do meio daquele resplendor, na experiência de Paulo, saía uma voz que tinha comunhão com Paulo. Percebe, irmãos? Então, quando olharem para nós, para a igreja, o que tem que ser visto é a glória de Deus na igreja. O que tem que ser visto é a expressão da palavra de Deus na vida da igreja. O povo via a glória de Deus e ouvia Deus falando com Moisés, Deus se relacionando com Moisés. Quando o mundo olhar para você, o mundo tem que ver a glória de Cristo em você e a expressão da comunhão de Cristo na sua vida. É isso que o mundo tem que ver. É isso que nós temos que testemunhar, não só para o mundo, mas para todos os seres espirituais. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque na medida que andamos em direção ao conhecimento de Cristo, ainda mais entendemos que somos tão pequenos e que precisamos tanto de Cristo e que precisamos tanto de estarmos envolvidos nessa glória,
na luz de Cristo, que precisamos tanto dessa voz que sai do meio da glória, que sai do meio da expressão, que sai do meio de Cristo e fala conosco na comunhão. Aí nós percebemos que precisamos tanto que no falar desse Cristo conosco, o nosso coração arda, o nosso coração no palpitar venha sentir como aqueles dois irmãos no caminho. Nós precisamos tanto disso, irmãos, todos os dias, para expressarmos Cristo. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, nós precisamos tanto do Senhor, ó Deus, nesse tempo. Nós expressamos, ó Deus, entendemos que devemos expressar a glória de Cristo hoje, Senhor. Porque esse é um encargo da igreja hoje, na era da igreja, no tempo da igreja. E esse é um assunto tão grandioso, que quanto mais nós andamos, mais nós descobrimos que o Senhor tem a se revelar a nós, que o Senhor tem ainda mais a abrir os nossos olhos. Mas nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nesse momento nós precisamos, assim como Moisés, de estarmos envolvidos, ó Deus, na nuvem da glória do Senhor. Assim como Paulo, naquele momento, prostrado diante do Senhor, Paulo tinha a percepção da luz, da glória do Senhor que estava envolvendo ele, mas ouvia o falar do Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos de sentir em nossa carne a presença do Senhor, em nosso corpo a presença do Senhor, e que isso venha inundar, encher toda a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo, no nome de Jesus.